Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma alegria muito grande, uma alegria pascal estarmos juntos, não é? Nesta segunda-feira da oitava de Páscoa, para falar exatamente da ressurreição de nosso Senhor. E eu gostaria exatamente de colocar como tema de nossa reflexão em que sentido é que esse mistério central da vida cristã, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é também a realidade central do nosso ano litúrgico, afeta a nossa vida espiritual concretamente no dia a dia. Então o programa de hoje quer ser um programa bastante prático para nos conduzir um pouco nesse tempo pascal, que são 50 dias, né, da Páscoa até Pentecostes, e também para o resto da nossa vida cristã. Por quê? Porque, de fato, o cristianismo é isto. Vocês viram que nós mandamos na newsletter uma série de frases dizendo assim: o cristianismo é o mistério, né, da presença real de Jesus ressuscitado ao nosso lado. De quem é essa frase? Essa frase é de Don Divo Barsotti, né, um sacerdote italiano que faleceu em 2006, em odor de santidade, e o processo de beatificação também já está caminhando. Tem esse livro chamado Le Apparizioni del Risorto, As Aparições do Ressuscitado, né, publicado na Itália pela editora São Paulo, que é a correlativa da Paulus Editora aqui no Brasil. Divo Barsotti, quem quiser conhecer mais esse homem santo, né, tem esse livro aqui de Serafino Tognetti, que é um dos padres, filhos espirituais de Dom Divo Barsotti, publicado aqui no Brasil pela Cultor de Livros. Divo Barsotti, sacerdote místico pai. Então, recomendo a leitura. Esse daqui eu quero agradecer ao professor Felipe Neri, que foi quem me apresentou pela primeira vez essa biografia de Dom Divo Barsotti e me fez conhecer, e depois eu comecei a comprar um pouco todos os livros que eu encontrava de Dom Divo Barsotti, e me fez um bem imenso, né, espiritualmente. Então, as reflexões que eu irei propor no programa de hoje são reflexões que não são uma cópia do que está nesse livro, mas que vocês vão encontrar um impulso inicial das reflexões de hoje, exatamente no capítulo que fala da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. E a frase que eu estava citando é a seguinte, página 62. O cristianismo é o mistério de uma presença real, mesmo que escondida e secreta. Mesmo que a minha fé seja tão pobre que eu não consiga reconhecê-la. Que presença real é essa? É a presença de Jesus ressuscitado. Então vejam, ontem à tarde, a liturgia da igreja, ela dava como opção de evangelho aquela passagem extraordinária da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. É interessante notar como essa aparição aos discípulos de Emaús é uma aparição que foi cuidada nos seus mínimos detalhes pelo evangelista São Lucas, ainda mais pelo fato de que ele cita muito brevemente a aparição a Maria Madalena e as mulheres, muito brevemente a aparição a Pedro, brevemente também a aparição aos 11 apóstolos, mas ele se estende por quase todo o capítulo 24 do seu evangelho a respeito dessa aparição dos discípulos de Emaús. Por quê? Porque essa aparição dos discípulos de Emaús fala exatamente do que Jesus realiza conosco no nosso dia a dia. Portanto, esses discípulos de Emaús sou eu.
é você, somos nós. Aqui está a essência da vida cristã. E em que consiste a essência da vida cristã? No fato de que enquanto nós caminhamos nesta vida, Jesus, mesmo sem nós percebermos com os olhos da carne, caminha conosco. Ele está conosco, está em nós, principalmente se nós estamos em estado de graça. Ele está em nós, caminha conosco e fala conosco no caminho. Essa realidade desta presença. Veja a frase, né, do padre Divo Barsotti. O cristianismo é um mistério de uma presença real. Quando a gente fala presença real, a gente pensa no Santíssimo, né, porque de fato é a presença, né, por excelência de Jesus, porque é uma presença física. Jesus caminha conosco numa presença real, porém não física. É uma presença do toque da graça, da sua palavra que nos fala, ou seja, o ressuscitado envia a sua graça, de tal forma que ele tem uma presença, né, conosco. Não existe um caminhar sozinho. Veja, quando Jesus estava nos seus dias aqui na terra, antes de morrer, quando ele estava em Belém, ele não estava em Jerusalém. E quando estava em Jerusalém, ele não podia estar aqui, em Cuiabá, se Cuiabá existisse naquela época. E não podia estar em Nova York, não podia estar no deserto do Saara. Mas agora que Jesus ressuscitou, ele não somente está em Jerusalém, em Belém, nos lugares que ele já esteve, ele está em todos os lugares que nós, que cremos nele, estejamos. Ele caminha conosco. É uma presença, vamos usar a palavra teologicamente correta, é uma presença virtual. Só que, cuidado, a palavra virtual aqui não quer dizer nada com internet, né? Essas coisas de uma imagem virtual, não. Virtual aqui vem do latim, quer dizer virtus. É a presença da sua força. O ressuscitado está onde ele age. E ele está com você. Como é que ele age com você? Quando ele estava aqui, neste mundo, nos seus dias aqui na Terra, quando ele falava com João, ele não falava com Pedro. Quando ele falava com Pedro, ele não falava com Judas. Mas agora, ele pode falar comigo, ele pode falar com você ao mesmo tempo. Enquanto ele, neste programa, não espere o programa acabar, enquanto ele, neste programa, fala comigo, ele pode estar falando com você também. Não porque você ouve vozes, não é isso. Mas porque existe esta presença vitoriosa e extraordinária conosco. O ressuscitado está conosco. E ele nos fala. E o que é mais fantástico, ele nos fala e é uma presença vitoriosa no meio da nossa derrota e da nossa miséria. Veja, se você pegar lá o Evangelho de São Lucas, quando fala, né, dos discípulos de Emaús, veja que os discípulos estão lá acabrunhados, com o olhar pesado, cabisbaixos, né? Eles dizem assim, que o que andais conversando pelo caminho? Pergunta Jesus. E eles pararam com o rosto triste e começaram a narrar. Qual é o resumo dessa narrativa deles? Nós esperávamos que ele fosse nos libertar. Mas já faz 3 dias que a pedra rolou sobre o túmulo dele. Grande derrota, grande decepção, grande desesperança, grande tristeza. Vejam, embora eles estejam na derrota, embora eles estejam no desespero, porque, segundo eles, a esperança deles, que era Jesus, sumiu, esperávamos. A esperança deles se realizou da forma mais fantástica, mais esplendorosa, mais linda.
que foi a ressurreição de Jesus, e a esperança deles está ali, caminhando com eles, ali do lado, e eles não notam. Isso é uma das notas mais fantásticas do cristianismo. Veja, enquanto nós estamos nos sentindo derrotados, Ele, vitorioso, está do nosso lado e nós não notamos. Ou notamos se tivermos, não é, uma fé luminosa capaz de enxergar. Se nós não formos, como diz Jesus aqui, sois sem inteligência e lentos para crer. Se nós não formos sem inteligência, formos sábios e formos rápidos para crer, se nós tivermos fé de verdade, então nós vamos notar essa presença dele. No meio das nossas derrotas, nós vamos notar que existe uma vitória. Veja, essa é a coisa fantástica do cristianismo. Deixa eu dizer assim, vamos ser bem claro, bem específico, que eu quero ensinar você a viver isso. Vamos lá, o que está tirando o seu sono? Quais são as suas preocupações? Sei lá, são seus problemas familiares? É um problema de saúde? Seu? De uma pessoa que você ama? A morte de uma pessoa que você ama? O que está tirando o seu sono? Suas dívidas? É um parente seu envolvido com drogas? É um filho seu que está no presídio? Onde é que está a sua derrota? Onde é que está a morte que você está vivendo? O que é que está entristecendo o seu rosto como entristeceu os discípulos de Emaús? Pois bem, você talvez esteja na ilusão, dizendo assim: Jesus, quando meu filho sair da cadeia? Jesus, quando meu parente sair da droga? Jesus, quando eu for curado dessa doença? Jesus, quando eu pagar minha dívida? Jesus, quando resolver o problema do meu casamento? Ah, Jesus, aí será a tua vitória ressuscitada. Não! Eu não estou dizendo que Jesus não possa fazer isso, porque Ele pode, claro. Ele pode realizar todos os milagres e prodígios. Mas não espere os milagres para enxergar com sabedoria, com ligeireza de coração, que o vitorioso está com você. Embora a sua vida pareça uma vida de cadáver, existe o ressuscitado entre nós. Você olha ao redor e tudo parece mais vivo do que Jesus. Você vê as plantas e elas parecem vivas e Jesus parece uma ausência morta. Você olha os animais, as pessoas, o povo nos seus carnavais, nos seus bacanais, nas suas vidas agitadas, nos negócios, o centro da cidade, o vai e vem dos ônibus, os carros buzinando, tudo parece mais vivo do que Jesus. E, no entanto, tudo isso, na verdade, é só aparência de vida. É morte disfarçada de vida, porque tudo isso vai murchar. As plantas vão murchar. As pessoas vão morrer. Os animais vão desaparecer. Tudo isso tem os dias contados. Mas a vida verdadeira é Ele. Ele está vivo. E Ele caminha com você no vai e vem da sua vida. Pode ser que você não note. Os discípulos de Emaús estavam tão entristecidos, estavam tão concentrados no mundo passional, ou seja, no mundo dos seus sentimentos,
que não notaram que a vitória estava ali do lado deles. A vitória caminhava com eles. E nós não somos assim. Quando nós vemos as dificuldades da vida da igreja, quando nosso coração sai ferido por uma situação na nossa comunidade paroquial, na nossa diocese, quantas situações dolorosas. Quantas vezes vem aquela frase na nossa cabeça assim: será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra quando ele voltar? Nós vemos a igreja encolhendo e encolhida, a igreja sendo surrada por infidelidades, por escândalos, por desavenças, por falta de fé, por traições. As ondas da vida entram na barca da igreja e a igreja parece que vai sossobrar, vai afundar, vai ser levada pela tempestade. Não parece tudo isso uma grande derrota? E os ímpios, os pagãos, os homens e mulheres sem fé olham para nós e perguntam: onde está o teu Deus? Enquanto o pecado triunfa, onde está o teu Deus? Enquanto Satanás parece que ri, e nós, seguidores de Cristo, somos levados por grilhões, por coleiras. Nós que fomos libertos pelo Cristo ressuscitado, nós parecemos constantemente arrastados. Nós parecemos os mais infelizes de todos os filhos dos homens. E, no entanto, se nós revivermos a nossa fé, e é para isso que existe o tempo pascal, para ressuscitar a fé, se nós revivermos a nossa fé, nós saberemos que no meio disso tudo o vitorioso está conosco o tempo todo. No meio da sua tristeza existe uma felicidade celeste que caminha com você. Uma felicidade divina. Ele vive com suas chagas gloriosas e vitoriosas ali, lado a lado de nossas chagas fétidas e purulentas. Minhas chagas nas chagas dele, embora eu não enxergue a presença das chagas dele. Mas nós pedimos dentro de nossas chagas gloriosas: escondei-me. No que é que você está sofrendo? Vamos lá. Pensa aí. Reza. Não espera o programa acabar para saber que ele está falando com você. Porque ele caminha com você no caminho. Não ardia o nosso coração enquanto ele caminhava conosco? Era ele, nós não notávamos, mas era ele quem falava. Quando você morrer, e você chegar lá no céu, talvez você vá apresentar suas queixas a Jesus, dizendo: Senhor, quantas vezes eu pedi a tua presença, pedi a vossa presença e vós falhastes, vós não estivestes comigo, Senhor, quantas vezes? E aí Jesus vai baixar a sua ficha, aquele calhamaço da sua vida, e vai folhear aquelas páginas e vai dizer: lembra? Quando você leu aquele livro, você achava que era o autor do livro? Era eu que falava com você. Você se lembra aquele dia que você estava olhando pela janela do ônibus e veio uma ideia? Você achava que a ideia era sua? Era eu ressuscitado que falava ao teu coração. Lembra aquela frase que você ouviu do seu amigo? Era eu que falava com você.
Lembra? Quando você rezou e parecia que eu não tinha ouvido a sua prece, eu fiz coisa muito melhor. Eu superei suas expectativas, eu não dei o que você pediu, porque o que você pediu era uma bobagem, e eu te dei o bem verdadeiro. E Jesus vai então passar as páginas da sua vida e vai mostrar que o ressuscitado, ele ressuscitado, estava lá o tempo todo. Várias vezes por dia, mesmo quando você não nota, mesmo quando você está arrastado pelas suas paixões, pelas suas preocupações, pela sua tristeza, pela sua raiva, pela sua cobiça, pela sua inveja, mesmo quando você está arrastado, né? Ele está lá, com o toque suave da graça, que fala no meio da confusão. E de repente, aquela cruz que esmagava você tornou-se leve e você fica olhando mesmo. Mas de onde vem essa força que eu tenho? De onde surgiu essa força? Era Ele. É Ele. Ele caminha conosco. No meio de nossas derrotas existe uma vitória. Veja, o que eu estou dizendo para você é muito diferente da teologia da prosperidade que muitos pastores andam promovendo por aí. Que eles ficam dizendo assim, você está derrotado? Tenha fé, porque virá a vitória, a prosperidade depois. Eu não estou dizendo isso. Você está derrotado? Tenha fé e você verá que no meio dessa derrota, embora você não enxergue com os olhos da carne, com os olhos da fé você já verá agora que o vitorioso está com você. Na sua igreja massacrada ao longo dos séculos, o Cordeiro imolado está de pé. Se você não enxerga isso, você bem merece a repreensão de Jesus, que diz como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse, não era necessário que você sofresse, não era necessário que a igreja sofresse. Mas se você não nota a presença de Jesus, então a sua fé está fraca. Existe uma passagem de São Paulo, na 2 Coríntios, lá no finalzinho da carta. Ele diz assim no capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos bem, diz ele, para ver se estáis na fé. Vale bem para aquilo que nós estamos vivendo agora. Examinai-vos bem. A palavra que está no original grego, né, é que nós temos que provar. A palavra provação, tentação, né? Peiradzete, peirasmos, em grego, é a provação, a tentação. Testem, põe à prova, vê lá, põe o termômetro para ver se você está na fé. Ele diz assim, ele continua dizendo, ainda no versículo 5, submetei-vos à prova. Aqui ele usa outro verbo para dizer a mesma coisa, né? Submetei-vos à prova. O verbo que ele usa é o verbo dokimatsu, cadê? Dokimatsete. O verbo dokimatsu é o mesmo verbo que é usado para testar metais, para ver se é ouro verdadeiro ou se é ouro falso. Aquilatar o ouro. E ele diz, examina isso, vocês têm fé. Acaso não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Esta é a prova. Você tem fé se você reconhece que o ressuscitado está em você.
caminha com você, como aqueles discípulos de Emaús. Veja, vou repetir, acaso não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A menos que estejais reprovados no teste. A menos que você seja ouro falso. Ao menos que você parece que tem fé, mas não tem. Porque você fica perguntando, onde está o meu Deus? Onde está? Onde está? Onde está você, Jesus? Mas Ele está aí. É você que não está com Ele, mas Ele está com você. Ele está vitorioso ao seu lado, você não enxerga a vitória. Veja, com isso eu não estou em nada, gente, em nada, diminuindo o tamanho das nossas provações, de nossos sofrimentos, de nossas misérias. Não é isso. Mas Jesus garante a sua presença de amor. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Ele está em nós. Ponha à prova a sua fé e veja se realmente você tem fé. Jesus, caminhando com os discípulos de Emaús, ele não tinha uma casa para onde ir. A casa para a qual ele ia era a casa dos discípulos de Emaús, é a sua casa. Ele caminha com você. Na verdade, você é a casa dele. Jesus está conosco. Então é importante que você tenha uma vida de fé ativa. Então vamos lá. Vamos lembrar o que aconteceu com a igreja na Sexta-feira Santa. Vejam, Jesus várias vezes anunciou, 3 vezes, segundo evangelhos sinóticos, eu vou morrer e vou ressuscitar. Pergunta, os discípulos creram? Não. Até aqueles que perseveraram fielmente com Jesus até a cruz, João, né? Maria de Cleofas, Salomé e Maria Madalena. Depois que Jesus foi sepultado, a fé deles, sumiu. Tanto sumiu que no domingo de manhã as mulheres iam lá no caminho perguntando quem que vai tirar a pedra para nós. Mas ele não falou que ia ressuscitar? O que vocês querem lá procurar entre os mortos aquele que está vivo? Mas não tiveram fé. E João, quando ouviu a notícia, saiu correndo, porque ele não acreditava. Mas não é notável, não é interessante, não é fantástico que Nossa Senhora não tenha corrido para o sepulcro? Não é fantástico que Nossa Senhora, veja, que mãe iria se recusar de ir lá no túmulo domingo de manhã para ver pela última vez o corpo do seu filho, para ajeitar o corpo do seu filho para o funeral, para limpar as chagas? Que mãe não ia querer fazer isso? E, no entanto, não é uma presença gritante, uma ausência gritante. A não presença da Virgem Maria nesse cortejo fúnebre. Por quê? Porque ela sabia que ele estava ressuscitado. Bem-aventurada aquela que acreditou. Então, no Sábado Santo, enquanto na Sexta-feira Santa a igreja inteira morreu, exceto na fé da Virgem Maria, no Sábado Santo a Virgem Maria é a igreja concentrada, ela é a única parte da igreja nesse mundo. Já existe uma igreja gloriosa, porque Jesus, que desce à mansão dos mortos, levou para o céu São José, São João Batista, os santos que morreram antes dele, não é? Já tem uma igreja no céu, mas aqui na terra a igreja sumiu. A igreja sobreviveu com Maria. Então Jesus, no domingo de Páscoa, ele começa a aparecer, e a razão de ser das aparições desses 40 dias agora, do tempo pascal, a razão de ser dessas aparições é ressuscitar a fé dos discípulos, ou seja, ressuscitar a igreja.
que sobreviveu em Maria, o único membro vivo da igreja era Maria, a Virgem Santa. Os outros todos sucumbiram. E Jesus então quer ressuscitar a fé. Então nesse tempo pascal, esse tempo pascal nos é dado para ressuscitar a nossa fé. Para que nós criamos e criamos mais. Então como é que nós vamos ressuscitar a nossa fé? Jesus vai aparecendo e ele aparece aos discípulos, aparece de formas que, embora ele leve os discípulos a ter uma experiência da sua presença ressuscitada, é interessante nós notarmos que nas aparições Jesus sempre deixa um espaço para a incredulidade. Ele aparece nos discípulos de Emaús, mas eles não reconhecem fisicamente. Ele aparece para os apóstolos. Eles sabem que é Jesus, mas não acreditam, porque tem alguma coisa diferente ali. Aí finalmente ele mostra as chagas. Então é ele. Jesus aparece na beira do lago. Eles puxam as redes, quando vem cheia de peixes, é o Senhor. Dominus est. É o Senhor. Então, essas aparições sempre dão espaço, porque ele precisa agora ressuscitar a fé dos apóstolos, para que eles sejam testemunhas de sua ressurreição, mas testemunhas da fé. Então a ressurreição de Jesus é real. É real. O túmulo realmente ficou vazio, historicamente ficou vazio. E Jesus, ressuscitado, ele é invisível e pode aparecer do jeito que ele quiser. Ele atravessa paredes, ele aparece do jeito que ele quiser. E do jeito que ele quer, ele aparece de uma forma que os discípulos podem crer, mas também podem duvidar. Então, e nós? Bom, nós não temos a graça das aparições de Jesus, não é isso? Nós não estamos aqui. O último que recebeu essa graça das aparições do ressuscitado verdadeiramente, fisicamente, concretamente, foi São Paulo, para quem Jesus apareceu como num aborto, diz ele, na primeira carta aos Coríntios. As outras visões dos santos ao longo da história são visões, não são aparições do ressuscitado. O ciclo das aparições se encerra com a subida de Jesus aos céus. As outras, ao longo da história, são visões. Né? Bom, enfim, o fato é o seguinte: se Jesus, você não vai ver Jesus, como é que você vai ressuscitar a sua fé ou fortalecer a sua fé? Se graças a Deus sua fé não morreu, ela está viva, então como que você vai agora no tempo pascal fortalecer a sua fé? Sim, porque a nossa fé pode ser fraca. Diz Dom Divo Barzotto, ele diz assim: o cristianismo é o mistério de uma presença real, ou seja, a presença do ressuscitado, mesmo se escondida e secreta, mesmo se a minha fé é tão pobre que eu não sei reconhecer esta presença. Então pode ser que sua fé seja pobre. Pode ser que sua fé não esteja passando no teste do ouro refinado, acrisolado. E aí? Como é que você faz concretamente? É como fizeram os discípulos no caminho de Emaús. É ouvindo Jesus. E ouvindo Jesus é uma coisa chamada oração. Então, agora no tempo pascal, você precisa se dedicar à oração, e uma oração íntima, em que você, e isso serve para a vida inteira, mas no tempo pascal sobretudo, uma oração íntima em que você, recolhido com Jesus, você saiba que Ele está em você. Ou sereis reprovados na fé, diz São Paulo. Você tem que entender que Ele está em você e Ele quer falar a você. Mas não ponha para Jesus a pauta do que Ele vai falar. Porque tem muita gente que vai rezar e não ouve Jesus,
porque quer impor a pauta. Jesus, fala para mim, eu vou ganhar na Mega Sena acumulada? Jesus não vai responder essa pergunta idiota. Jesus vai dizer o que ele quiser. Porque ele, no caminho de Emaús, falou para os discípulos o que os discípulos não esperavam. Não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória? E eles não esperavam ouvir isso. E, no entanto, não ardia o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho? Ele vai falando e vai te revelando coisas e vai mudando a sua mentalidade. É uma verdadeira conversão, uma metanoia. Você vai mudando e você vai começando a enxergar a vida do jeito que Ele quer que você enxergue. E você vai realmente fazendo atos de fé, em que a sua fé vai sendo fortalecida. Ele ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade. É isso que acontece na oração. Então, pode ser que você fique lá meia hora rezando, mas naquela meia hora, durante 30 segundos, ele iluminou a sua inteligência e convidou a sua vontade e você enxergou algo, ele tocou em você, em algo. Fique nisto. Pegue aquele momento aparentemente fugaz, porque é interessante isso. Jesus nos fala e nos visita e a gente só nota que ele falou e visitou depois que ele foi embora, entre aspas. Isso é fantástico. Os discípulos de Emaús. Quando Jesus chega em casa, ele parte o pão e como que caem as escamas dos olhos deles e eles enxergam que Jesus desaparece, acabou. Puf. É sempre assim. E aí fica a memória. Fica, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho. Então você vai pegar aquela memória. Nossa, em que foi que ele me tocou? Qual foi a verdade que ele falou na oração? Ah, aquela hora lá, nossa, aquilo lá eu vi uma luz ali. Aquilo mexeu comigo, aquilo me convidou, a beleza daquilo me atraiu. Então você vai e fica naquela verdade, ali você vai roer aquele osso, você vai durante o dia se lembrar, né? Até que você vai, com isso, você vai preparando a sua próxima oração, seu próximo momento de oração. Você então tem que viver isso. Você vai dizer assim, padre, mas pelo amor de Deus, Padre Paulo, o senhor insiste tanto nisso? Sim, eu insisto tanto nisso porque isso é o básico da vida cristã e eu vejo que, embora eu insista nisso, as pessoas insistem em encher a sua vida de devoçõezinhas e não compreendem que o que realmente importa é a oração íntima. Eu não sou contra as devoções, pelo amor de Deus. Aí faz novena, é terço, sei lá o quê. Aí se enche de coisas. É terço disso, terço daquilo, terço disso, terço daquilo, né? Tem terço que eu nunca ouvi falar na vida e se enche disso, de orações. Aí diz, não, pera, eu tenho que fazer minhas orações. Aí a pessoa tem uma lista de coisas, página tal, aí lê tal coisa, aí depois página tal, aí lê tal coisa, e não sei o que, e vai. Ah, e aí fez oração íntima, não deu tempo. Mas como não deu tempo, o mais importante não deu tempo? As pessoas tratam Jesus como se Jesus fosse uma listinha. Peraí, tal checklist. Tac, 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 tac. Ufa, me livrei de Jesus. Fiz tudo o que tinha que fazer hoje. Agora posso assistir novela. Gente, você é ridículo. Que cristianismo é esse? Ele não é seu amigo, ele não caminha com você, ele não está com você. Então, faça o mais importante, pegue o melhor momento do seu dia. Não o babado, a rebarba do dia. O melhor momento do seu dia para fazer sua oração íntima com Jesus. Começa com 15 minutos, passa para meia hora, vai aumentando. O ideal é chegar um dia a ter 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, à noite. Para quem está começando, é evidente, isso é demais. Mas começar, ter oração íntima. E nessa oração, em que você pega um livro, a imitação de Cristo, qualquer livro de meditação,
Ele vai falando com você e você vai falando com ele, e de repente, naquelas palavras ali, de repente, pá! Ilumina a sua inteligência, convida a sua vontade. Fecha o livro. Se iluminou sua inteligência, convidou a sua vontade, fecha o livro. Ele falou para você no caminho. Ardeu o coração. Fica agora. Medita, pensa. Esteja com ele. Não ardia nosso coração. Nossa, ele veio aqui, ele passou. E quando ele passa, ele deixa o perfume dele. É como o esposo do Cântico dos Cânticos. A amada, desatenta, ela já pôs o pijama dela, já está na cama. Aí ela ouve um barulho lá, não vou dar bola para isso não. Aí de repente, depois que ela ouviu o barulho, ele diz, e se for ele? Nossa, ela vai, põe o roupão, desce lá embaixo e sente que ele deixou o perfume dele na tramela da porta. Ele passou por aqui. São assim as visitas de Deus. Então Jesus caminha conosco no dia a dia, Ele está sempre conosco durante várias vezes por dia, mais do que você pensa. Não precisa ser um místico de sei lá que morada elevada, basta você ser cristão. Ele caminha com você. Ele fala. Então vamos pedir a Ele essa graça de nesse tempo pascal, Ele nos fale e nos fale verdadeiramente. Vamos fazer um pequeno momento de oração. Colocar nessa presença dEle. O que é que está inquietando o seu coração? Jesus, eu creio que vós estáis aqui presente, ressuscitado. E quero colocar desde já aquilo que faz com que eu não esteja presente na tua presença. Sim, Senhor, vós estáis presente, mas eu que não estou aqui, eu que estou ausente. Eu que estou com a cabeça longe. Eu estou com a cabeça nas minhas preocupações, nas minhas coisas. Preocupado com a minha família, com o pecado que eu cometi, com as coisas que eu tenho que me virar. Angústias. Coisas que me inquietam. Coisas sérias, bobagens também. Tudo isso, Jesus, eu quero colocar diante de vós e dizer, Senhor, eu nem consigo me concentrar na vossa presença. Mãe Santa, Virgem Santíssima, ajudai-me. Vós que tivesses aqui na terra a maior de todas as fés, a fé enorme da Virgem Santíssima. Senhora, emprestai-me um pouco de vossa fé para eu crer na presença de Jesus. Mesmo que eu vá pelo caminho triste como aqueles discípulos irmãos. Jesus, eu creio na vossa presença no meio das minhas derrotas, no meio dos fracassos. Vós me amais e por isso não me abandonais. Por isto mesmo, porque vós me amais, Senhor, vós viestes do alto do céu e viestes para sujar os vossos pés no meio das minhas misérias, viestes para sofrer as minhas dores, carregar os meus pecados, ser derrotado pelas minhas derrotas. Porque somente assim, Senhor, podereis dar a mim as vossas vitórias. Por isso eu creio, Jesus. Eu creio que nós aqui na terra somos a parte do vosso corpo que ainda agoniza, mas vós sois cabeça gloriosa que no céu já não sofre mais. Imolado já não morre e glorioso vive para sempre. Eu creio, Jesus. Por isso,
Eu quero entrar pé ante pé nesse tempo sagrado, no tempo da Páscoa, sem fazer muito barulho para poder ouvir as vossas palavras que como brisa suave tocam o meu coração e dizer: Jesus, como fizesses outrora, falai-nos, Senhor, no caminho e dirigi a nós uma palavra. Que a vossa presença real, viva e verdadeira, na força de vossa ressurreição, nos conduza sempre mais. Por isso, Senhor, eu quero pedir a alegria pascal. Naquela noite santa de vossa ressurreição, a Virgem Maria, que não correu para o túmulo, através do ato de fé, o mais perfeito ato de fé, no momento de vossa ressurreição, ela recebeu a virtus, a força de vossa presença. E ela se alegrou. E é por isso que a Igreja, durante esses 50 dias, diz, contente e feliz, Regina Caeli letare, aleluia. Alegrai-vos, Rainha do céu, aleluia. Quia quemeruisti portare, aleluia. Porque aquele que vós merecestes carregar em vosso seio, aleluia. Resurrexit sicut dixit, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Que alegria! Gaudet letare Virgo Maria. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Santíssima, e dai-nos também, Senhora, a alegria que vem através da fé. Alegria da vitória do Cristo, apesar da devastadora derrota que nós enxergamos ao nosso redor. Dai-nos a certeza de que o vitorioso está aqui, de pé, embora eu acabrunhado esteja aqui, no chão, sentado, pisado e derrotado, mas existe a nossa cabeça gloriosa e ressuscitada, está do nosso lado. A felicidade do céu caminha conosco no meio das misérias da terra. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a alegria do coração da Virgem, que veio através da fé, da noite de Páscoa, transborde também no seu coração nesse tempo pascal. Por isso, vamos pedir a ela que nos dê esta bênção no início dessa caminhada pascal. Regina Caeli, letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii
et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amém. Alegria pascal, meu irmão. Uma boa noite para você.